A receita de hoje é talvez uma das que eu mais amo na vida. E talvez por isso eu tenha me dedicado tanto a aprender a minha versão. Pois é, hoje nós vamos de falafel, esse ícone sem defeitos que dispensa qualquer apresentação. Faz tempo que eu quero trazer a minha versão desse clássico para vocês. E daí que eu decidi fazer um pouco diferente e transformar ele num belo sanduíche, daqueles de fazer qualquer hamburgão morrer de inveja. Eu sigo muito relutante em chamar esse prato de hambúrguer pelo simples fato de que eu acho que o falafel é muitíssimo superior a esse famigerado disco de carne. Por hora, vou chamar de sanduba. Então vamos de falafel. Para fazer o falafel, você vai precisar, antes de tudo, começar pelo mais demorado, que aqui, no caso, é hidratar o grão de bico. Para isso, você vai colocar ele numa tigela grande o suficiente para que ele possa dobrar de tamanho. E aí você vai cobrir com água e deixar ele de molho por pelo menos 12 horas. Você vai precisar de um processador, porque por mais que a gente tenha hidratado, deixado ele de molho, ele ainda tá durinho. E a gente vai ter que triturar esses grãos de bico. Cebola. Dois dentões de alhos grandinhos. E agora as especiarias em pó. Aqui a gente tem cominho. Nossa amiga pimenta caiena. Eu boto, se você não gostar, não precisa colocar. Eu gosto do meu falafel um pouco picante. Páprica, doce, tá? Porque a gente já pôs a pimenta caiena, então não precisa ser a páprica picante. E aí a gente tem as especiarias que estão inteirinhas, né? Que a gente tem a semente de coentro. E aqui, esse queridíssimo aqui, que é o cardamomo. O cardamomo, ele vem em baguinhas, mini baguinhas, ó. Aí a gente tem que abrir ele e tirar essas sementinhas aqui. Ele é muito intenso, então a gente não coloca na mesma proporção que a gente colocou as outras especiarias, tá? Eu coloquei primeiro todo mundo que é mais durinho, né? As especiarias que eu quero triturar. Depois a gente vai entrar com as folhas. Eu vou dar só uma batidinha de leve e depois eu entro com o restante dos temperos. Já deu uma leve triturada. Agora eu vou colocar as folhas. A gente não vai bater ad eternum esse falafel, porque a gente não quer que vire uma pasta. Ele tem que ficar uns pedacinhos ainda de grãos. Colocando aqui salsinha e coentro. É, gente, aceita que falafel requer coentro. Não fui eu que inventei, não, tá? Eu amo. Então, assim, na receita original, vai 2 xícaras, eu tô colocando 200. Vamos dar uma verificada aqui. Tá vendo que ele tá em pequenos pedacinhos? É isso que a gente quer. E por último, e não menos importante, o sal. A farinha de trigo responsável pela união dos povos, a ONU da receita e um pouquinho de fermento químico. Agora é só o remeleixo final. Gente, a textura que a gente quer é essa aqui. Eu vou pegar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó, já temos o bolinho. Aqui ele tá firminho, tá vendo, ó? Quando ele faz, a gente aperta ele assim na mão. E ele faz essa bolinha. Está no ponto.
repararam que toda comida é meio cansada, né? Todas elas precisam dar uma descansada antes de partir para o próximo passo. Falafel não é diferente, também precisa dar uma repousada na geladeira enquanto a gente vai fazer o molho do nosso sanduba. E quem é o melhor amigo do falafel? O molho de tahine, né? Sempre que a gente vai comer falafel, vem para acompanhar aquele molho de tahine e alho. Tahine é essa pasta aqui de gergelim. Eu vou dar uma temperada nela para ela virar molho, porque ela é só uma pasta pura de gergelim, né, gente? Alho, 2 dentinhos, mais pimenta caiena, porque eu não sou obrigada. Suco de limão, extremamente importante nesse caso. Aqui tem um pouquinho de água nesse utensílio maravilhoso. Tô com saudade dele. Mas a gente vai primeiro bater com o limão. Se a gente achar que carece de mais diluição, aí a gente põe um pouquinho de água. Azeite, tá? Mais ou menos a mesma quantidade de azeite para a quantidade de limão. Não precisa pesar a mão no azeite, porque o gergelim é uma oleaginosa. Então ele vai ser muito já engorduradinho. Essa pasta já é muito rica em gordura, então a gente vai pôr o azeite aqui mais porque a gente quer sabor e quer que ele dê uma emoção no nosso molho. Sal, né? Vai precisar da água. Olha como está consistente. E a nossa ideia é que fique com uma consistência semelhante à de uma maionesezinha, né? Um molhinho mais aveludê. Agora sim, na textura ideal. Essa pasta de gergelim, gente, a tahine, você encontra também na internet, tá? Se na sua cidade for difícil de achar, vai lá, dá uma buscadinha na internet que você acha que consegue comprar, porque ela é uma conserva, né? É só gergelim triturado até virar uma pasta. E geralmente gergelim torrado, por isso que ela tem esse bronze aqui. Tem também as pastas mais claras de gergelim, a tahine mais clara, que é só o gergelim branco triturado. Todo sanduíche precisa de camadas de sabor e textura, porque eu acho que é isso que configura, né? Que aí você dá aquela mordida, você pega todo mundo e aí aquela combinação vai fazer sentido. Então, para acompanhar o nosso falafel com o pão, eu preparei uma guarnição interessante aqui que eu acho que vai combinar bastante, que é uma saladinha de pepino com cebola roxa, simplesmente assim. Geralmente, né, o hambúrguer as pessoas servem com picles, né? Mas como o falafel é bem mais leve e tem aquele sabor todo dele, eu acho que o pepino fresco combina melhor. Então eu tenho esse pepino aqui que eu deixei de molho na água gelada, foi cortado bem fininho. A ideia é essa, tá, gente? Cortar ele bem fininho, como se fosse o sonomono. E a cebola roxa também quase translúcida, olha como ela tá finíssima. A ideia é que seja realmente uma coisa refrescante, a combinação desses dois aqui no meio do sanduíche. Uma pitadinha só de sal. E aqui eu tenho aquele molhinho, a sriracha, que é molhinho de pimenta levemente adocicado. Vou usar ele aqui na nossa guarnição. E agora vou fazer os disquinhos pra gente poder partir pra fritança. Tem um truque pra gente agora fazer os discos que vai facilitar a nossa vida. Nós vamos molhar a mão com um pouquinho de água. Você vai molhando a mão para poder fazer as bolinhas sem que elas grudem. Uma colherinha. O disco aqui, a gente vai querer ele mais ou menos do tamanho do pão, né? A sugestão é que quando você for fazer o sanduíche de falafel,
você não faça discos muito grandes, num pão muito grande, tá? Se você até conseguir encontrar um pãozinho mais mini, eu acho que vale a pena, porque se você fizer um disco de falafel muito alto, muito grande, ele vai ficar cru. Tem que lembrar que o grão de bico aqui tá cruzinho, né? Ai, que verdinho! E cuidado pra ele não rachar também, tá, gente? Vai no amor. Esse é o termômetro Vida Louca. Você vem aqui, ó, bota o cabo de madeira, começa a fritar a madeira, tá pronto o óleo pra você fritar. Com muita gentileza, que a gente ama o falafel, a gente vem e coloca ele aqui. Larissa, posso fazer assado? Pode. Vai ter a mesma emoção? Jamais. Larissa, posso fazer na air fryer? Provavelmente também pode, porque a air fryer é um mini forno, né? Vai dar certo. Mas eu acho que fica mais ressecado, tá? Ele perde a humildade. A humildade jamais, né? Ele perde a umidade, porque quando a gente frita, faz o invólucro por fora e dentro concentra os líquidos, né? Quando você vai assar, ao assar ele vai perdendo a umidade, a aguinha dele para o meio. E para garantir que ele fique cozido por dentro, o falafel tem que ficar bem pretinho por fora. Esse é o grande truquinho aqui dele, que aí se garante que ele vai cozinhar dentro. Acho que temos, hein? Lembrando que ele vai continuar desenvolvendo aqui depois que a gente tirar, tá? Vou lá buscar o pão para montar o sanduíche. Falei que ia buscar o pão, voltei com uma frigideira, né? Por quê? Essa dica é bem bacana. Quando a gente vai fazer um sanduíche, a gente quer que o sanduíche fique mais íntegro e não se ensope com tudo que a gente coloca no meio dele, principalmente quando é esses pães macios, tipo brioche e tudo mais, a gente dá uma tostadela no pão, entendeu? Que aí você cria mais uma camada de sabor e de quebra você ainda dá uma selada no seu pãozinho. Deixa a manteiguinha dar uma derretida. Será que cabe mais dois aqui? Acho que não. A gente faz caber. Pressione, sempre com gentileza. Sua comida merece todo o amor do mundo. Depois que a gente passou essa fina camada de manteiga e tostou o nosso pão, agora a gente vai montar o sanduíche ishi-ishi com uma camada do nosso molhinho de tahine. Agora, os dois disquinhos. A saladinha de pepino com cebola roxa. Que lindeza! E a alface frisée, que é essa alface toda espivitadinha, sabe? Ela é mais amarguinha, eu acho que vai ficar legal. Bota ela bonitinha aqui em cima. Eu acho que sanduíche precisa de folhas. O sanduíche responsa mesmo. Ele merece umas folhinhas. E, claro, mais molho. E agora as tampitas. Chapeuzinho, chapeleta aqui, ó. Fala sério, hein? Os carnívoros choram. Vou provar, né? É o que me resta.
fazer esse sacrifício aqui. Te amo, falafel. Ai, gente, tô um pouco constrangida porque eu vou arreganhar a caçapa aqui. Pra morder esse sanduíche com esse batonzão vai ficar pequeno, hein? Vamos lá, hein? Na fé. Não tenho palavras. E nem quero ter. Vou ficar aqui comendo. A gente se fala depois, tá? Próximo jantar o quê? Vou continuar aqui, que é muito minha comida favorita, gente. Muito mesmo. Tchau.